Eiichiro Oda é um gênio sim, só que não pelo motivo que você deve estar pensando. Ele é reconhecido até hoje por ser muito bom no desenvolvimento dos seus personagens e fazendo suas grandes revelações. O que é bem diferente de alguns outros escritores por aí. E de uns anos pra cá ficou cada vez mais famoso o termo Oda Gênio. Mas isso é verdade? Eu considero que sim. Mas melhor do que dizer, eu quero provar o quão genial é Eiichiro Oda. Então, uma vez mais, saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou entrar mais a fundo em um dos meus mangakás preferidos e como ele se tornou a lenda que ele é hoje. Vamos entender o que o Oda fez e faz para nos trazer a sensação de que ele tinha tudo planejado o tempo todo. E eu vou trazer os dois principais artifícios de roteiro que o Oda usa para poder construir a sua história tão bem. Além de revermos no detalhe cada um desses momentos e vermos como que o tio Oda nos manipulou tão bem. Antes de tudo, no início do vídeo eu falei que o Oda é um dos meus mangakás favoritos. Isso porque ele é muito bom em construir uma história e fazer grandes revelações a partir dela. Mas ele é excelente também em guiar as nossas expectativas como leitores. Guardem esse ponto porque ele é muito importante. E o que fez ele ficar tão reconhecido não foi simplesmente essas revelações, porque isso qualquer um é capaz de fazer. Mas o que deixou o Oda marcado foi a capacidade dele fazer isso, só que entre arcos com muitos capítulos ou muitos anos de espaço. Dessa forma, mantendo toda a surpresa e a euforia dos seus espectadores. E para conseguir fazer isso é porque o Oda tem o domínio de duas grandes coisas. O domínio sobre os foreshadows, mas principalmente sobre os retcons. Eu acabei de colocar dois termos em inglês, só que pra gente ficar na mesma página, foreshadow é quando um autor ele faz uma revelação, mas no passado ele deixou algumas pistas prenunciando que isso ia acontecer. Só que de forma proposital. Por exemplo, olha só a capa do volume 520 de One Piece. Vocês conseguem ver alguma coisa? E agora? As únicas duas cartas que a gente consegue ler direito que tá na mão do Luffy é uma caveira e a outra é um as de espadas. Um ace de espadas. Prenunciando a morte do Ace. Além do fato de que a expressão que o Luffy tá fazendo nessa capa é a mesma que ele faz durante a morte do Ace. Sendo que esse momento foi apresentado em Amazon Lily. A gente ainda tinha Impel Down inteira, Marineford inteiro para isso acontecer. Se nessa capa fosse só o rosto do Luffy ou fosse só as cartas, até iria abrir margem pra gente falar que foi coincidência. Mas a junção dessas duas coisas mostram a realidade do que o Oda queria passar para nós. Isso que eu falei agora foi só um exemplo, mas para mim o principal segredo do Oda é o domínio que ele tem sobre os retcons. E retcon, de forma geral, é quando um autor muda um fato pré-estabelecido na obra. Ponto. É só isso. Eu falo assim porque muitos pensam que retcon é algo propriamente ruim, mas na verdade, quando bem feito, ele pode até melhorar uma história. Um exemplo fora de One Piece, um retcon bem feito acontece em Naruto, que é o que aconteceu com as bijus. No Naruto clássico, a Kyuubi e o Shukaku, eles eram apenas monstros. Mas no primeiro arco do Naruto Shippuden, eles já se tornam parte das 9 bestas com cauda. E isso foi uma mudança excelente para a história. Eu tenho 99% de certeza que o Kishimoto não pensou nisso quando ele criou os dois. E que foi só um retcon, mas foi um retcon muito bem realizado. E esses retcons muito bem realizados no tempo é o grande trunfo do Oda. E os seus retcons são tão bem feitos que em boa parte das vezes não parece que foi um erro, parece que ele pensou isso desde o começo. E pra gente começar falando sobre isso em One Piece, vamos falar sobre o Haki. Que sem sombra de dúvidas foi o segundo maior retcon da obra. Mas narrativamente falando, por que o Oda ele precisou criar o Haki? Para isso, eu coloco a culpa em cima de 3 personagens.
Smoker, Crocodile e Enel, que são os 3 primeiros usuários de Logia. E o Oda ele fez com que os usuários de Logia eles se tornassem a materialização do elemento da fruta. Então o Smoker ele é feito de fumaça, o Crocoboy ele é feito de areia. E o Enel, ele é eletricidade pura. E o Oda mesmo colocou que golpes normais não dá pra acertar eles. E conforme o anime passava e mais usuários de Logia aparecia, ele tinha que criar alguma forma de fazer esses personagens serem acertados. Não dava pra ele ficar inventando moda toda vez, igual ele fez com o Crocodile. E quanto ao Enel, não tinha só um problema, tinham 2, porque além da Logia, o Oda ele inventou o tal de mantra, que é uma forma que o Enel tinha de observar todos os moradores de Skypiea como se fosse um verdadeiro deus. Então, para dar uma solução para as Logias e também justificar esse poder do Enel, e se ele quiser dar isso para outros personagens também, que ele criou o Haki da observação e o Haki do armamento. E vocês viram que eu só falei de 2, porque para mim o Haki do Rei é um caso à parte. Eu acredito que o Oda ele já queria fazer algo nesse gênero há um bom tempo. Eu acredito que ele queria colocar o conceito de intimidação já há bastante tempo na série, só que ele só foi conseguir uma abertura para colocar isso como um poder de fato só quando ele foi criar o Haki. E mesmo assim, quando ele criou o Haki, o conceito ainda era muito vago, porque na maior parte das vezes que falavam e que usavam o Haki no início da obra, que era no pré-time skip, só se referia a Haki do Rei. O termo Haki mesmo foi usado pela primeira vez no capítulo 504 lá em Sabaody, mas todo o funcionamento dessa técnica só foi estabelecida depois do time skip. Porque em Marineford tem momento em que o Haki fazia sentido e tem momento que o Haki não fazia sentido nenhum. Por exemplo, quando o Josuo acerta o Crocodile, pô, faz super sentido. Ou quando o Marco acerta o Kizaru com um chute, também faz sentido. Mas aí deixa de fazer total sentido quando Barba Branca não consegue acertar o Kizaru, ou quando o Doflamingo corta a cabeça do Crocodile fora. Nesse momento, era certeza que o Oda não tinha 100% de noção do que ele queria fazer. E nesse arco, o retcon ainda não tinha sido realizado, porque a gente de fato não sabia como funcionava o Haki. Mas agora, depois do time skip em que tudo foi explicado, esses momentos começaram a perder o sentido, gerando um furo de roteiro para a obra. Só que é agora que vem a melhor parte. O Oda, ele aprende com seus erros. E o que ele fez? Ele começou a ressignificar esses momentos, ou nós mesmos começamos a ressignificar esses momentos. Tipo o olhar do Shanks no primeiro capítulo, sendo o Haki do Rei. Ou o Luffy acertando de primeira qual era o clone do Mr. Tree, no capítulo 126, sendo o Haki da observação. Ou já como citado, o mantra do Enel, que nunca foi falado no mangá que de fato era Haki. Então, com tudo isso em mente, o Oda cometeu sim algumas inconsistências narrativas durante o desenvolver do mangá, o que é natural. Mas com o tempo, ele mesmo vai colocando as coisas na obra para poder arrumar, deixando a gente na dúvida se foi de fato um erro ou se ele tinha pensado nisso desde o começo. Eu dei o exemplo da morte do Ace no capítulo 520, mas presta atenção nesse outro momento. No capítulo 227, o Sanji revela pra gente que ele é do North Blue, e não do East como todo mundo pensava. O que até então não é um erro, porque em momento nenhum o Oda falou que ele tinha nascido por lá. E um único capítulo depois, o Oda faz esse momento. Como ele era zombado e humilhado por ter aquela herança de sangue, por ter aquele sangue diferente. E ele ainda conclui dizendo: como vocês acham que uma criança iria se sentir sendo tratado assim a sua infância inteira? E no quadro imediatamente abaixo, o único personagem que ficou ao fundo, isolado da história, é o Sanji, como se ele não quisesse escutar aquelas palavras do Cricket. E um leitor que leu isso em 2002, o que ele iria imaginar? Era no máximo uma cena badass do Sanji, e não um passado traumático do personagem. E todo o passado dele foi revelado 15 anos depois pra gente.
Vocês têm noção do que é isso? 15 anos para fazer uma revelação. Toda a base traumática do Sanji foi criada no capítulo 200. Talvez ele não tenha certeza de como que funcionaria a Germa e tudo mais, mas a base da história do Sanji, ele já sabia desde o capítulo 200. E eu consigo citar inúmeros outros momentos, como quando ele desenhou a capa do capítulo 310, e nela a gente tem um dragão igualzinho ao Momonosuke. E as roupas do Luffy têm o símbolo dos Kozuki, que só ia aparecer em um ano. 370 capítulos antes da aparição do Momonosuke. Mas pra mim essa cena não é tanto um foreshadow, mas sim ele reutilizando coisas que ele fez no passado. Mas isso, aos olhos da pessoa que perceber isso, é genial. Talvez no capítulo 310 ele tenha uma ideia vaga do que ele gostaria de colocar em um ano, e foi isso que ele colocou na capa. Mas não dá para poder afirmar com 100% de certeza se isso foi proposital ou não. Agora eu quero entrar no ponto principal. A gente já entendeu do que o Oda é capaz de fazer. Ele cria alguma coisa e depois de anos ele apresenta, ou ele ressignifica esses momentos lá pra gente. E bem como eu falei, ele aprende com seus erros, e nisso ele começou a nos manipular. Ele começou a nos mostrar alguns caminhos narrativos só para nos confundir, igualzinho ele fez com o Shanks, que quando ele mostrou que ele foi até Marine Joyce, a gente pensou que o Shanks era do mal, só que na verdade ele tinha um irmão gêmeo. E a pior parte é que o Oda ele deixou pistas de que isso era verdade. Algum doido da internet percebeu que toda vez que o Oda desenha o Shanks de lado, mesmo assim aparece a cicatriz do olho dele. E o exato único momento em que ele é desenhado de lado e não mostra a cicatriz do olho dele é nessa cena, fazendo a gente pensar que poderiam existir dois Shanks, e no final das contas era verdade. Ou até mesmo o que ele tá fazendo agora, com Shebek, com Imusama, ou com aquele mural gigantesco que ele desenhou. Cada um desses pontos tem um monte de teorias, e com o tempo o Oda aprendeu a nos deixar perdidos, fazendo a gente criar 1000 teorias malucas para cada um desses pontos, para no final das contas só uma tá certa. E isso porque até então eu não falei sobre o século perdido, eu não falei sobre os D, eu não falei sobre o que era o tesouro One Piece, porque nada disso é óbvio. E para mim a melhor revelação que o Oda já fez até então é uma que muitos de vocês não vão concordar comigo, mas é muito boa. E eu tô falando do Gear 5. Eu tô falando do maior retcon já feito nesse anime. E sem sombra de dúvidas, o Oda não tinha com exatidão o que ele ia fazer. Mas se engana quem pensa que ele só foi pensar isso em um ano. Porque todo o conceito da saga que terminou em um ano começou em Punk Hazard, com a aliança do Luffy e do LoL, mais de 500 capítulos atrás. E no arco anterior a Punk Hazard, a gente foi apresentado ao Joy Boy. E aí eu te pergunto, se ele tivesse apresentado isso antes, se ele tivesse mostrado o Joy Boy lutando como Gear 5, ou se ele tivesse mostrado o Deus que liberta as pessoas, no primeiro momento que o Oda colocasse isso, a gente já ia entender que era isso que ia acontecer com o Luffy, que isso que ia acontecer com o protagonista, fazendo com que toda a emoção e a surpresa do que seria a transformação do Gear 5 do Luffy fosse jogada no lixo. Por conta disso que ele precisou esconder como funcionava, criando assim um gigantesco retcon. Mas para dar profundidade a esses momentos e consertando esse retcon aos poucos, que ele inseriu a pose que estava lá em Skypiea. E essa mesma pose que foi apresentada em Skypiea, ela já foi mostrada antes. No capítulo 154, a doutora Kureha estava falando sobre os D, estava falando sobre o nome do Roger, e a cena de baixo é o Luffy fazendo essa pose pela primeira vez. Ela é muito mais antiga, o que só faz a gente pensar que outras revelações estão escondidas dentro do mangá. E pelo fato dele ser muito bom em fazer isso, que até mesmo quando ele erra e tem que refazer alguma coisa, ele faz isso de uma forma tão boa que a gente se questiona se foi um erro de fato. O Oda, ele não é perfeito, ele já errou várias vezes e ele pode sim errar de novo.
mas o poder que esse mangaka tem de nos surpreender e continuar nos surpreendendo mais e mais com o passar do tempo e fazer a gente ficar criando teoria para tentar descobrir a verdade por trás desses mistérios, é por isso que o Oda é um gênio. Esse é o verdadeiro motivo por trás da genialidade de Eiichiro Oda.